O programa Maravilha de Mulher está começando e hoje nós vamos contar uma história de superação. Sabe aquela mulher que você tira o chapéu? Que você fala, meu Deus, que maravilha de mulher? É ela, Kathleen Ferraz. Muito obrigada, viu, Kathleen, por ter aceito o meu convite de vir participar do programa Maravilha de Mulher. Mas depois que eu assisti você numa live no Instagram, né, eu senti no meu coração que era necessário eu contar a sua história pro povo lá de casa, para as mulheres lá de casa, né? E aí a gente vai começar falando da tua infância, né, Kathleen? Isso. Mas antes dela falar da infância, só um minutinho, para vocês entenderem. Hoje, ela é uma diretora de vendas independente de uma empresa norte-americana e ela dirige um carro super rosa aí pelas ruas de São José dos Campos, de Jacareí. Então, ela é uma mulher de sucesso. Mas por trás dessa mulher de sucesso tem uma super... tem uma história aí que às vezes as pessoas olham, né, e falam assim, poxa vida, as pessoas pensam que é fácil, né, mas não sabem o tanto que a gente já passou, né? Sim. Primeiramente, obrigada, Aurora, pelo convite, né? E eu vejo realmente assim, eu sempre falo, Deus, que eu possa ser sal e luz onde eu for, né? E se realmente a minha história que possa inspirar tua vida aí, talvez você tenha passado por muita coisa que eu já tenha passado. E eu sempre peço a Deus que a gente possa, onde a gente for, que a gente possa ser luz, né? Que hoje o que eu encontro no meu dia a dia, o que eu mais encontro são mulheres machucadas, mulheres com histórias e que muitas vezes não conseguem levantar, né? Então existe sim uma possibilidade, existe um caminho, a gente não pode ficar olhando para trás, a gente tem que olhar para cima e seguir em frente, né? Então, assim, eu tenho 43 anos, eu tenho 2 filhos. Super nova, né, gente? Não fale nada, porque, né? Eu falo que começou depois dos 40 a minha vida, né? Então, assim, eu tenho 2 filhos, né? O Daniel tem 12 anos, a Ana Beatriz tem 9. Meus filhos são um presente de Deus na minha vida. Mas começou, assim, Aurora, eu sou da década de 70. Eu nasci em 76, esse ano faz 44. E eu vou contar um pouquinho da história da minha mãe para vocês entenderem um pouquinho onde tudo começou, né? A minha mãe, ela conheceu meu pai e foi assim num banco de uma praça em Campinas. E aí eles começaram a namorar e logo depois ela engravidou da minha irmã. Então você imagina na década de 70, uma mulher sozinha que fica mãe solteira, Sim. Então ela sofreu muito, né, com todos os estigmas aí. Sim. Hoje ainda as pessoas olham, né, para o caso de mães solteiras. Sim. E já tem uma certa discriminação, Sim. né? Imagina, a gente está falando de década de 70. Pois é, imagina naquela época. E aí quando a minha irmã nasceu, minha irmã tinha 3 meses de vida, minha mãe engravidou de mim. E aí eu cresci, porque foi todo um histórico. Primeiro que eu não era casada, e aí já tinha uma filha, depois veio uma outra gravidez. Então, assim, essa primeira é menina, esse segundo tem que ser um menino, né? E depois, assim, como foi muito em cima, eles tentaram me abortar. Tanto meu pai como minha mãe. E eu falo que a gente nasceu no coração de Deus, né? Não importa se os nossos pais não planejaram, se os nossos pais não desejaram, Deus nos planejou, né? E aí eu cresci ouvindo isso, né? Então eu cresci ouvindo que tentaram me abortar, que eu não era pra estar viva, que eu não era pra estar aqui. E isso foi crescendo no meu coração um sentimento de rejeição, né? Uma semente ali de rejeição muito forte. E eu lembro que eu ia para casa dos meus pais só de final de semana e eu ficava na casa da minha avó. Certo. Né? Então eu ficava na casa da minha avó, morava com a minha avó e uma tia minha, que na época ela era solteira. E essa sua irmã mais velha, ela morava junto com a tua avó ou ela ficou com a tua mãe? Ela ficou com a minha mãe. Então já tem mais uma coisa de discriminação aí, né, na tua cabeça, né? E tanto que essa tia minha, mais nova, é como se fosse assim, a minha segunda mãe. E a minha avó também, né? Eu sou muito apegada a essa minha tia. E aí eu sei que eu cresci acho que até os 4 anos, mais ou menos, eu fiquei morando com a minha avó e eu ia só final de semana. E eu lembro que eu ia final de semana para casa. Você sabe quando a gente sente um aperto no coração, aquela tristeza, o dia triste? Eu lembro que toda sexta-feira eu ficava triste. Eu lembro assim, um pouco mais velha, né, com 4, 5 anos eu não tenho lembrança, mas um pouco mais velha, uns 7, 8, 9, 10 anos aí, eu lembro de
toda sexta-feira eu senti um peso no coração, senti uma tristeza, porque eu não queria ir para minha casa. Porque eu sabia que eu ia sofrer, que eu ia apanhar. Eu, minha mãe, minha irmã, né? O meu pai, ele foi um homem muito violento, né? O meu pai, ele começou a usar maconha muito cedo, né? Ele começou a usar maconha ele com 12, 13 anos, né? E ali ele cresceu numa vida que ele não teve muito limite, né? Então foram todas meninas, ele o único homem caçula. E aí ele cresceu de uma maneira muito assim, muito difícil, muito distante realmente, sabe? Do que como pai, certo, né? Então assim, eu me lembro em toda a minha infância, eu lembro de uma vez o meu pai me tratando como filha, somente uma vez. Né, eu lembro que uma vez eu quebrei o meu pé brincando na rua com aquele 1000 pulos, né? Aquele negócio de pular, assim. Certo. E aí eu lembro que eu quebrei o meu pé. E aí eles me levaram pro hospital, acho que eu tinha mais ou menos uns 8 anos aproximadamente. E eles me levaram pro hospital e o médico, acho que estava dormindo, não sei, ele falou, ó, não fraturou. Coloca o pé numa bacia com água gelada. E eu fiquei uma semana, eu lembro que eu tinha que colocar o meu pé naquela água gelada. E aí eu lembro que era uma dor assim, e eu tinha que andar com o pé quebrado. E se eu não quebrasse, se eu não andasse com o pé quebrado, eu apanhava do meu pai. E meu pai falando que era frescura. E aí eu lembro que uma vez, eles brigando lá, meu pai e minha mãe, aí minha mãe falou assim, ó, leva ela pro ortopedista. E o meu pai falou assim, não, vamos levar ela pro massagista. Eu falei, vamos levar pro ortopedista e minha mãe e qualquer coisa, certo, depois leva pro massagista. Foi, levou, na hora que fez o raio-x, esse outro médico avaliou e falou, olha, fraturou. E aí depois eu lembro que aí eu lembro que naquele dia eu olhei pro rosto dele e eu senti que ele estava arrependido. Ele entendeu, né? Ele se arrependeu. Aí ele me carregou no colo, fez a bota gessada, ele me carregou no colo de lá até o carro. Então eu lembro que foi a única vez que ele me tocou como filha, né? Todas as outras vezes eu e minha irmã a gente sofreu abuso físico, abuso sexual, abuso emocional. Sim. Com 5 anos de idade, meu pai me levou uma vez para um prostíbulo, eu e minha irmã, colocou a gente dentro de um carro. O maior prostíbulo da América Latina, o Jardim Tatimba, em Campinas. E eu lembro que ele andava com um carro, assim, naquele bairro. E eu lembro que eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 5 anos, eu tenho flash das imagens, certo, assim, sabe? Aquelas mulheres. E eu lembro, senti um peso, sabe? Assim. E com 5 anos também, eu e minha irmã, a gente fugiu de casa pela primeira vez. Meu Deus. E aí a gente foi fazendo o caminho do ônibus até a casa da minha avó. Porque a casa da minha avó era meu lugar de seguro. O seguro. Meu porto seguro. E aí a gente foi fazendo o caminho do ônibus, o trajeto do ônibus. E aí mais ou menos, eu lembro que eu ainda pedi pra minha irmã, que eu tava com sede, a gente parou na casa de uma mulher, pediu água. E aí, mais ou menos uns 2,5 km, 3 km, mais ou menos, uma vizinha tava voltando da feira e encontrou a gente. E aí, achou estranho, eu e minha irmã, uma com 5, outra com 6, andando sozinha na rua e levou a gente de volta pra casa. E você apanhou quando chegou em casa? Apanhei quando eu cheguei em casa. Eu lembro que foi um sábado de manhã, minha mãe tava lavando roupa, porque eu tava em casa porque era um final de semana. E a gente ainda apanhou, né? Então foram N situações que se eu não fizesse o que meu pai queria, eu era queimada de cigarro, ele apanhava na gente, batia na gente com chicote. Eu já cheguei a comer comida no prato do cachorro, eu com ânsia de vômito ali comendo, e ele me obrigava e dava risada e batia em mim. Então foram várias situações assim que eu fui passando que foi de muita dor, né? Certa vez ele bateu tanto em mim, uma vez ele chegou em casa e ele chegou bêbado, e a minha mãe estava trabalhando. E a minha irmã viu que ele chegou bêbado, pegou a bicicleta e deu no pé. Já sabia as estratégias, já sabia. Tipo, vão fugir, né? E eu tinha mais ou menos uns 8 anos também, uns 8, 9 anos, e eu peguei pra ele, olhei pra ele e falei assim, por que o senhor bate na gente? O senhor bate na gente porque a gente é criança? O senhor bate na mãe porque a mãe é mulher? Por que o senhor não vai bater num grande? E aí ele pegou e falou assim, você não gosta que eu faço isso? Ele bateu muito assim em mim, batia na minha cabeça, batia com a cabeça contra a parede, chutava. E eu lembro que ele bateu tanto assim, que eu lembro que eu fiquei de cama, tive febre. E a minha mãe mandava a gente mentir pra minha avó que a gente tinha caído. Só que minha avó sabia, né? Minha avó sabia. Imagino quanto ela deveria, né, sofrer com isso, né? Sim, E aí, assim, não levava para o hospital porque sabia que tinha essa questão do
essa questão de denúncia e tudo, né? E assim foi, então essa foi a minha infância, né? E foi uma infância marcada por muita rejeição, por muito trauma, por muita dor. Mas em tudo eu tive a minha avó como referência, né? Sim. A minha avó, sempre vi minha avó parando, orando. A tua avó era mulher de fé? Uma mulher de fé. E uma mulher muito guerreira. Minha avó, ela morreu com 96 anos, assim, até os 95 ela estava ali fazendo marmita para vender. Uma mulher muito guerreira, muito forte, mulher de oração, e ela foi meu exemplo. Palavras ensinam e exemplos arrastam, né? Arrastam, é verdade. O programa Maravilha de Mulher está entrevistando, então, a Kathleen Ferraz. Ela é uma diretora de vendas independente de uma multinacional, é uma mulher de sucesso, mas teve aí uma infância de superação, uma adolescência de superação, e no próximo bloco nós vamos estar falando com ela sobre essa transição da infância para a juventude e a faculdade. Fique aí, viu? Não saia daí, a gente já volta. Empório de Carnes Hudson. Olha, esse nome tem tradição, hein? Esse nome é muito conhecido. Hudson aqui que trabalha há praticamente 40 anos com carnes, conhece e realmente oferece para você muita qualidade. Hudson, fala um pouquinho aqui do Empório, com o que você trabalha, quais são os seus diferenciais. Nós estamos aqui já há 24 anos, né? Fizemos aniversário esse dia, mas o que o Empório de Carne trabalha, na verdade, é o espetinho, né? Para revenda, para revendedores de espetinho, hambúrguer artesanal para revendedores também, né? Temos carne assada no final de semana, né? Sábado, domingo. Temos aí também uma opção de entrega, né? Do Disque Entrega, né? Sem cobrar taxa de entrega, né? Então nós estamos aí para poder servir do pequeno até o grande e o médio empresário aí, né? E churrasco todo dia, né? Porque não tem esse negócio de churrasco domingo, vamos fazer um churrasco sábado, não. Aqui é churrasco todo dia, amigo, porque ele te dá muita variedade. Carnes fresquinhas, né? Fornecedores de altíssima qualidade, de marca de grande expressão aí no Brasil. E você pode ter certeza, vai fazer o seu churrasco. Ou tá atrasado, tá em cima da hora, compra os espetinhos, compra um hambúrguer. Você que tem lanchonete, hambúrguer artesanal aqui do Hudson é nota 10. Ó, faz a encomenda que você vai gostar, eu tenho certeza disso, tá bom? Para chegar é fácil, a gente está aqui em frente ao Conjunto Integração, aqui é Vila Industrial, né? Industrial, aqui nós estamos em frente ao Conjunto Integração, né? Aqui é conhecido como bairro Honda, mas nós, para identificar melhor, nós estamos em frente ao Conjunto Integração da Vila Industrial. Qual o telefone para contato, seu Hudson? É o 996489507, é o WhatsApp, e 39297982, o fixo. Carnes de qualidade, espetinhos, hambúrgueres, enfim, muita coisa bacana, e carnes assadas nos finais de semana é aqui no Empório de Carnes Hudson. E mais uma novidade para você aqui no Empório de Carnes Hudson, no nosso churrasco, agora também frango assado delicioso para você levar para casa e saborear o melhor frango assado da região. Hudson Empório de Carnes. Delivery Mários Pizzaria. Peça no conforto da sua casa. Promoção de pizzas Delivery: mussarela, brócolis portuguesa, frango catupiry, bacon, marguerita, calabresa, 3 queijos, rúcula, chocolate ao leite por apenas R$ 26,90. E aproveite no delivery da Mários Pizzaria. Compre 2 pizzas e ganhe um refrigerante 2 litros Guaraná ou uma pizza brotinho chocolate ao leite. Consulte taxa de entrega. Informações pelo telefone 3937-5001 ou WhatsApp 12982825001. Mários Pizzaria. Endereço: Avenida Cidade Jardim, 2339, no Jardim Satélite, ao lado do posto BR. Aberto de segunda a domingo, das 18 horas até a meia-noite. Aceitamos cartões VR, Sodexo, Cielo, Visa, Elo, Banri, Mastercard, Hipercar, Hiper e Verocard. O programa Maravilha de Mulher está de volta com a Kathleen Ferraz, uma diretora de vendas independente de uma multinacional, uma mulher de sucesso, e está contando a sua história de superação. Nós vamos falar um pouquinho com a Kathleen agora, Kathleen, da sua adolescência. Como foi isso para você?
Então, acho que só retomando um pouquinho, né, para dar continuidade foi esse ambiente todo. E aí, quando eu tinha 12 anos, né, foi um momento, assim, muito difícil da minha vida. Eu lembro que a última vez que meu pai me bateu ainda, né, eu lembro desse dia, foi um sábado também, e aí eu apanhei. E aí eu lembro que ele foi preso, eu lembro que chamou, na realidade foi assim, acho que os vizinhos chamaram, né, porque eu lembro que ele foi preso na minha frente. Eu lembro que eu fugi pra casa da vizinha da frente e eu ainda olhei da janela, assim, escondido através da cortina, eu olhei e vi ele sendo preso, né, no camburão, saiu algemado. E aí depois foi o último contato ali que eu tive com meu pai. Depois eu fui encontrar com meu pai com 24 anos. Mas essa prisão não estava ligada somente às agressões. Também as agressões, mas ele tinha encontrado uma quantidade lá de maconha muito grande em casa e tal. E naquela época prendia, né, por maconha, até hoje em dia, né? Mudou tanto, né? Sim. E aí tinha encontrado maconha e, na realidade, pelas agressões e pelo abuso, enfim. Ele ficou 12 anos preso. Não, na realidade ele não ficou tudo isso, não. Certo. Eu fiquei 12 anos sem vê-lo. Certo. Mas eu não lembro ao certo quanto tempo ele ficou, porque depois que ele foi preso, eu não tive mais esse contato, a gente nunca foi visitá-lo lá na cadeia, né? Então foi onde realmente houve ali a separação do meu pai com a minha mãe. E eu lembro que nesse momento aí, logo depois a minha mãe, ela teve alguns transtornos psiquiátricos, né? Ela tentou suicídio, teve depressão. Eu arrombei a porta do banheiro, já cheguei a tirar minha mãe, né? Tinha tomado um monte de remédio, a minha irmã começou a usar droga. Então foi um momento muito difícil a minha adolescência pra mim, porque nessa fase, porque minha mãe sempre trabalhou num banco, ela era caixa de um banco. E aí era o maior banco aí da América Latina. E depois, o que acontecia? De final de semana ela vendia roupa pra não ficar em casa. Certo. E a gente saía junto com ela. Então, nesse período que ela adoeceu, meu pai doente, meu pai preso, a minha irmã também usando droga, o que eu fazia? Eu tinha 12 anos e eu lembro que uma vez ligou um rapaz, porque ela também começou a vender material escolar, um monte de coisa. E ligou... Então esse espírito empreendedor que você tem, você já traz também de família, de alguma maneira, né? Eu não sei se é um espírito empreendedor, mas acho que a necessidade te obrigou, porque eu olhei a minha situação e eu lembro que esse homem ainda ligou xingando. Ele ligou xingando e minha mãe não tinha condição emocional, assim, eu tava praticamente sozinha com toda aquela situação. E eu lembro que ele ligou e eu cheguei pra ele, eu tinha uns 13 anos já nessa época. E aí eu falei pra ele, moço, eu não tenho dinheiro, meu pai tá preso, a minha mãe minha mãe adoeceu, ela tá com um problema, eu entendo, o senhor tá correto, o senhor não tem nada o senhor tem todo o seu direito de cobrar, eu tenho aqui em mercadoria, eu posso somar pro senhor e te pagar em mercadoria? E eu somei todo o preço de custo e eu paguei pra ele em mercadoria. E eu lembro que ele ainda falou, filha... que Deus te abençoe, você vai longe. Então, assim, eu tentava resolver as coisas da maneira que dava ali, né? Sim, e hoje você tem um menino de 12 anos. Hoje eu tenho um menino de 12 anos. Olhar para esse menino de 12 anos, que é uma criança, porque hoje a gente tem os filhos da idade próxima, é uma criança, né? Exatamente. E você já tinha a postura de uma adulta com 12 anos. Né? Porque a gente tem que amadurecer, né? Não tem jeito, a gente tem que amadurecer. E aí eu a minha infância foi um processo muito difícil, vendo a minha irmã usando droga, a minha irmã ficou internada, e assim, eu sofri muito, né, eu acho que quem tem aí algum parente com droga, o quanto a família sofre, a gente adoece junto, é muito dolorido, muito, muito. E aí eu sei que depois, quando eu tinha meus 18 anos, meus 17 anos, depois de uma época eu comecei a trabalhar num balcão de anúncios, né, eu sou muito grata ao Almir e a Sueli, que foram meus chefes ali, e eu fazia fichinha para um jornal da cidade, o Correio Popular. E ali eu trabalhava nesse balcão de anúncios e aí eu lembro que eu tinha um sonho de fazer faculdade. Eu comecei a prestar enfermagem e nessa minha adolescência foi quando eu comecei a desenvolver um relacionamento com Deus, né? Foi quando eu comecei porque por eu estar ali sozinha, eu não tinha ninguém. Então, assim, quem eu tinha? Eu tinha Deus. E ali eu comecei a desenvolver esse relacionamento com Deus, né? Foi quando eu comecei a frequentar o grupo da igreja, de jovens, e aí eu comecei a ter esse diálogo, porque Deus quer um diálogo com Ele, é isso que Ele quer, né? Relacionamento. É um relacionamento, né? Oração nada mais é do que rasgar o coração diante de Deus e desenvolver o relacionamento com Ele, falar tudo que dói, tudo que sente. E aí foi nessa época, quantas vezes eu chorava diante de Deus, eu falava da minha situação, e eu lembro que uma vez eu fui numa igreja, num sábado,
E um pastor que ele nunca tinha me visto, né? E ele falou que ia me tirar de lá, da minha casa. E eu lembro que quando eu prestei, eu passei na USP, na Unesp, em Botucatu, Universidade Federal de São Carlos, passei na Escola Paulista de Medicina, que é onde eu estudei, né, para o FUVEST em São Paulo, passei em todas as públicas fora de Campinas e não passei na Unicamp em Campinas. Porque se eu tivesse passado na Unicamp, eu teria ficado lá. Sim. Mas Deus sabia que a carga que eu estava carregando era muito grande, Sim. né? Então, com 18 anos, eu fui para São Paulo. Eu cheguei em São Paulo com uma mochila nas costas, com a cabeça cheia de sonhos. Eu tinha dinheiro para um mês para ficar ali e eu não sabia nem onde eu ia dormir. Você ia ficar. E, Kathy, com relação a você me disse que você passou em todas as universidades públicas. Você estudou em escola pública? Sim, estudei em escola pública. Não fez cursinho? Eu fiz cursinho, fiz universitário. Lá em Campinas eu fiz cursinho. E aí eu fazia o cursinho, eu trabalhava depois, eu tinha que fazer cursinho de manhã, trabalhava no Almir, trabalhava à tarde nesse balcão. Chegava em casa estudando, enchia meu armário, minhas coisas de fórmula, de tudo, e estudava sozinha. Depois eu estudava por conta. Porque é uma dica também, né, pra quem tá em casa, né? É se dedicar, é se foco. Se dedicar, é foco. E só estudei em escola pública, hein? Só estudei em escola pública, então tem que focar. Aquilo que a gente quer tem que ir atrás. E aí, eu cheguei em São Paulo, eu não tinha lugar para dormir. Arrumei uma pensão, fiquei numa pensão por um tempo, e até eu dividi com as meninas, né? E eu lembro que eu cheguei pro reitor, eu falei assim pro reitor, olha, eu passei na universidade, a universidade é pública, só que eu não tenho dinheiro, né? E eu preciso que o senhor me arrume um emprego, nem que for na faxina. E ele me arrumou um emprego para fazer fichinha no pronto-socorro. Então, a minha faculdade era das 7 da manhã às 6 da tarde. Eu entrava exatamente nas 6 da tarde no hospital, que o hospital era na faculdade mesmo, e trabalhava até às 9 da noite. Das 6 às 9 da noite, fazia 2 sábados por mês, das 7 às 7, né? 12 horas. E eu lembro que um dia eu ganhava R$200 por mês. E o meu aluguel foi para R$175. Então, me sobrava 25. E você comia como? Eu comia no bandejão da escola, da faculdade, eu era subsidiado, eu entrei com pedido de subsídio, eu pagava R$17 por mês. Então, eu tinha uma refeição por dia. Que era que você comia. Que era que eu comia. Então, eu sentava na frente do bandejão, aquele almoço era tudo que eu tinha. Eu fazia um bandejão que era a minha única refeição para eu poder passar o dia, né? E à noite, quando eu trabalhava fazendo a fichinha, tinha o refeitório dos residentes. Então, dependendo do segurança que estava lá, ele deixava eu entrar para comer. Tinha segurança que não deixava, porque aqui é só dos médicos, então ele não deixava eu comer. Então, tinha dia que eu jantava, tinha dia que eu não jantava. E aí, eu lembro que uma vez eu tava muito triste. Sabe quando você tá triste, bem triste? E eu lembro que eu tava com meu coração muito aflito. E é naquele dia, mas Deus, Ele conhece nosso coração. Ele sabe quem nós somos, né? E eu lembro que naquele dia, eu falei assim pra Deus, eu falei, Pai, o Senhor falou que ia estar comigo. O Senhor falou que não ia me abandonar e eu tô me sentindo sozinha. Tava um sentimento de solidão muito grande ali. E ali eu coloquei um ponto final no meu pensamento. Eu falei assim, o Senhor me abandonou. E aí na mesma hora, era um balcão de vidro assim, na mesma hora encostou um senhor. E ele olhou bem dentro do meu olho e ele falou assim, filha, sabe o Deus que fez esse céu? Sabe o Deus que fez essa terra? Esse Deus que te trouxe para São Paulo, Ele tá falando que Ele te ama, que Ele não te abandonou, que Ele tá com você, que Ele tem grandes coisas na sua vida. E ali ele saiu. E aquilo para mim era como se Deus tivesse me pegado no colo. Sim. E falado assim, filha, eu tô com você. Né? E assim foram muitos desafios que eu passei em São Paulo. Eu lembro que ali na época eu vendia um brigadeiro por 30 centavos, 2 por 50 centavos. E peguei bijuteria para vender, para ajudar na faculdade. E ali eu comecei a orar a Deus, Senhor, sabe que eu preciso de uma outra oportunidade, né? E eu fiquei sabendo que a Credit Card estava precisando de gente para trabalhar naquele atendimento. E eu não tinha nem roupa para fazer seleção. Eram mais de 200 candidatos, acho que tinha 15 vagas, uma coisa assim. Fiquei sabendo, eu fui. Faltei na faculdade nesse período aí, as meninas que moravam comigo me emprestavam roupa, porque eu não tinha nem roupa para fazer o processo seletivo. E eu falei com Deus, eu falei, Pai, eu preciso trabalhar à noite. E todo mundo falava para mim, Kathleen, desiste, você tá aqui para fazer faculdade em São Paulo, aqui para trabalhar é horário comercial, desiste. Eu falei, não vou desistir.
Foram 2 semanas de seleção. Eu tinha uma convicção muito grande que eu ia trabalhar na Credit Card, que eu ia ganhar mais e que eu ia conseguir, porque era para trabalhar no atendimento. Eu falei, eles têm os outros horários, eles têm de final de semana, eu vou conseguir. Eu tinha uma convicção muito grande. Sim. E aí eu sei que eu passei. No último dia, a psicóloga falou assim para mim, Kathleen, você passou. E durante esse processo seletivo nós tivemos algumas mudanças dentro da empresa e nós abrimos algumas vagas para a noite. Você tem interesse? Que não existiam Que não essas existia. vagas. Então eu vejo assim, eu entrei e aí eu fiquei na Credit Card de maio de 96 até dezembro de 98, quando eu terminei a faculdade. E aí você se formou enfermeira. Me formei em enfermagem e em janeiro de 99 eu entrei no Oswaldo Cruz, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que era aonde eu queria trabalhar. E aí começou a trabalhar. E aí comecei a trabalhar como enfermeira. Que bênção, né, Kathleen? Tudo foi A Deus gente que percebe, assim, que você contando, você chega a se emocionar, né? Que, assim, você sempre sentiu essa presença de Deus, né? Sim. Em todo o período Dirigindo da sua vida, né? Sim. Por isso, meninas, vocês que estão em casa, que eu quis trazer essa mulher maravilha de mulher, para contar a história de superação dela, né? Porque muitas vezes a gente fica olhando para a circunstância, para aquilo que está acontecendo naquele momento na nossa vida. Mas a Kathleen, ela conseguia enxergar além daquela situação que ela estava vivendo, viu? No próximo bloco, Kathleen, nós vamos falar um pouco do teu casamento, tá? E aí eu tenho certeza que as meninas querem saber dos filhos, né? Como é que foi. Fique aí, viu? Não saia daí que a gente já volta. Up Vendas traz para você Kangoo Automotive, que é para você que vai viajar, que tem carro, deixar o seu carro em boas mãos, né? O Daniel vai explicar para você o que é que a Kangoo oferece. Então, hoje nós fizemos toda a parte de alinhamento, balanceamento. Nós temos também pneu de diversas marcas e modelos, né? Temos toda a parte de revisão preventiva do motor. Para quem quer viajar, passa aqui antes para nós fazermos essa parte de revisão, para que ele viaje tranquilo, com segurança, né? Temos também a parte de trocas de óleos, freios, suspensão. Então, tudo que precisar referente a viajar com segurança, passe aqui na Kangoo. Para você que estiver vendo agora esse comercial, traga o seu carro aqui para a loja, que nós vamos dar 10% de desconto na parte de serviço. Então, fala o endereço. Nós ficamos na Avenida Cidade Jardim 891 e também na 951. E também temos em Jacareí, que é na Barão de Jacareí, o número 1086. E o telefone? O telefone de São José é o 3931-3749 ou 3933-0396 e de Jacareí é o 3953-3015. Perfeito, tá vendo? Não tem mais desculpa agora para você que precisa viajar, manter segurança aí com o seu carro, com a sua família. É só vir aqui na Kangoo Automotive e falar que viu esse programa para ter aí os 10% de desconto, certo? Então vem! Se você está à procura de uma esteticista que vai realmente levar a solução para a sua pele, Elisângela Goulart pode ser essa solução, porque tem um aparelho aqui moderno que se chama Power Shape. Ela vai contar aqui pra gente como que funciona. Isso mesmo. Eu adquiri esse aparelho Power Shape, que é um aparelho moderno, atualmente no mercado, que poucas clínicas até têm. E ele é um aparelho que ele contém várias plataformas, onde cada plataforma tem uma função. Tem a plataforma que trata a flacidez corporal, que trata interno de coxa, levantamento de glúteo, celulite, é maravilhoso para celulite. Temos também o lipocavitação nele, que é considerado lipo sem corte, que é para tratamento de redução. Aí, associado junto com laser ou radiofrequência, dá um resultado maravilhoso para quem também quer queimar a gordura. E para tratamento de enrijecimento de braço, rejuvenescimento da face, estímulo de colágeno, redução de poros da pele. Olha, é realmente uma aquisição assim que valeu a pena. Então é um equipamento que cada dia mais eu tenho me apaixonado pelo resultado que ele está obtendo. Mas lógico que assim, ele acaba sendo um tratamento, é indicado de 5 a 8 sessões pelo menos para você realmente ter um efeito satisfatório. Vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer, então, endereço, telefone. Eu fico na rua Pedro Rabelo de Araújo, número 230, sala 3, Jardim Apolo 2. Meu telefone é 991-75-3025. Estou à disposição. Perfeito, então é esse, Elisângela Goulart, e vem conhecer.
O programa Maravilha de Mulher está de volta com Kathleen Ferraz, uma história de superação. Kathleen é uma diretora de vendas independente de uma multinacional, dirige um carro rosa por São José dos Campos e Jacareí. E Caçapava. E Caçapava, todo vale, né? Todo vale. E litoral também. Exatamente. E hoje ela está contando essa história de superação. Já falamos da infância, da adolescência, e eu quero que você volte a contar pra gente como que você se formou, e aí você foi trabalhar como enfermeira no hospital, qual foi a sua experiência? Sim, eu sempre fui muito focada, né, naquilo que eu quero. E eu lembro que quando eu entrei no hospital no Oswaldo Cruz, eu lembro que inclusive já tinha passado o processo seletivo, mas eu tinha um sonho de trabalhar lá. E aí eu lembro que eu peguei ainda o meu currículo e eu entrei lá, eu me visualizei, eles têm umas varandas assim, né, na parte antiga. E eu me visualizei ali, eu falei, Senhor, tua palavra fala, onde pisares a planta dos teus pés, ali prosperarás. Eu me vejo trabalhando ali, declaro, esse lugar eu vou trabalhar aqui, o Senhor sabe que eu preciso. E eu precisava logo da vaga para janeiro, porque eu não tinha outra fonte, né? Eu queria depois sair da Credit Card e já começar a trabalhar como enfermeira. E a primeira vaga em janeiro foi a minha, né? Teve um processo seletivo, tudo, e realmente aquela primeira vaga foi a minha, acabei entrando ali, trabalhei de janeiro de 99 até maio de 2002, foi quando eu casei, vim para São José dos Campos, né? Eu conheci meu ex-marido, né? Eu trabalhava lá em São Paulo, morava em São Paulo, ele morava em Jundiaí. Na época a gente se conheceu num acampamento, né, de jovens cristãos universitários aqui no Vale, né? Que todo ano alguns jovens se encontravam. Certo. E a gente tem vários amigos aí dessa turma aí dessa época. E a gente namorou à distância 1 ano e meio, né? Namoramos, noivamos e casamos 1 ano e meio. E aí de toda essa história que eu vejo assim, eu não tive uma referência de família, né? E uma das coisas que eu sempre indaguei em todo esse tempo, por que que todo mundo tinha uma família e eu não tinha uma família, né? Então, eu sempre tive aquele desejo de ter uma família, né? Então, eu lembro quando eu estava assim na igreja, que às vezes falava, vamos reunir as famílias para orar, eu sempre ficava sozinha, alguém ia lá e me chamava. Então, eu sempre tive aquele sonho de ter uma família. E aí, na época, eu casei com 25 para 26 anos, eu não tinha maturidade para algumas coisas, né? Hoje, com a cabeça que eu tenho, claro que as nossas escolhas são diferentes, né? Com certeza. E aí eu lembro que foi um momento assim, né? O que eu não tive na minha infância, eu não tive cuidado, né? Eu não tive cuidado de pai, não tive cuidado de mãe. No entanto, que quando eu era criança, eu tinha um irmão imaginário. Eu tinha um irmão, eu tinha mais ou menos uns, não lembro quantos anos eu tinha, acho que uns 7 anos, mais ou menos 6, 5 por aí. Mas eu lembro que eu tinha um irmão imaginário, esse irmão morava em São Paulo, ele cuidava de mim, e ele estudava em São Paulo, inclusive ele tinha assim, até uma carinha de nerd, sabe, de óculos, assim, porque eu sempre senti essa falta de cuidado, né? E aí, quando eu fiquei doente, na época eu tive uma otite até, quando eu já trabalhava, né, como enfermeira, eu tive uma otite, e eu lembro que eu fiquei doente. E na época a gente namorava e eu lembro que ele cuidou de mim. E aquilo foi decisivo para que eu casasse. Talvez uma ação que fosse natural para outra pessoa, né? Para uma outra jovem, para você teve um peso diferente, né? Justamente pela essa ausência de cuidados. Exatamente. E assim, para ele também eu fui a primeira e única namorada dele, né? Então, assim, e aí foi aquela coisa, né? Na paixão a gente não consegue enxergar muita coisa, né? A gente projeta no outro o que a gente gostaria que o outro fosse, mas o outro não é aquilo, né? Tem até um vídeo muito interessante que chama Cérebro Apaixonado, do Pedro Calabrese, que ele fala sobre isso, ele fala sobre o comportamento e essa fase da paixão, que ela dura mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio mesmo, né? 1 ano e às vezes até um pouquinho mais, né? Até perto de 2 anos em alguns casos. E quanto a gente não consegue enxergar algumas coisas. Casei, eu fiquei 13 anos casada, e enquanto eu estava casada, eu vim para São José. Aqui eu estava muito envolvida com as atividades da igreja, com muitas pessoas. Em 2006 eu fui para a Alemanha, meu ex-marido foi trabalhar lá, numa terceira da Airbus, e eu fiquei 3 anos na Alemanha. E na Alemanha eu comecei a ver a minha realidade. Eu me sentia muito sozinha, muito sozinha, muito sozinha.
Então, assim... Mesmo casada, aquela figura já não representava mais uma companhia. Muito sozinha. Eu acho que, na realidade, assim, casamento, ele, assim, base de um casamento é diálogo, cumplicidade, é você estar junto, né? E quando você não tem, hoje eu falo, infelizmente, tem muitos casais, eles dividem o mesmo teto, mas não tem essa coisa de você abrir o coração pro outro, você poder contar com o outro, você poder saber o que passa no coração dele e vice-versa, né? Então, acho que infelizmente hoje, graças a Deus tem muitos casais assim, mas tem muita gente que não vive essa realidade, né? E eu comecei a me sentir muito sozinha, né? Então, meu casamento, assim, meus últimos 5 anos foi assim, eu chorei todos os dias, chorava todos os dias, me sentia muito sozinha. E aí eu comecei a adoecer, eu comecei a não perceber. Um dia uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, amiga, cadê aquele sorrisão no seu rosto? Né? Eu já tinha voltado da Alemanha nessa época e aí foi um momento muito difícil pra minha vida, né? Eu lembro que até foi... Você já tinha parado de trabalhar na área, né? Depois que eu fui pra Alemanha, eu parei de trabalhar. E eu fui pra Alemanha, lá eu logo engravidei do meu filho, o Daniel nasceu lá. Ele nasceu lá em 2007. E aí eu coloquei o meu filho como aquilo que estivesse faltando pra mim, entendeu? E depois eu voltei da Alemanha em dezembro de 2009, grávida da Ana e com o Daniel pequenininho, né, com 2 anos. E aí foi quando foi todo esse processo, eu comecei a enxergar muita coisa, mas eu lutava. Então, assim, eu lutei muito, né, pelo meu casamento, eu fiz terapia de casal 2 vezes, encontro, retiro, acompanhamento, aconselhamento, né. Acho que eu tentei de tudo, né, pro meu casamento, e aí foram 2 vezes terapias de casais, foram encontros, retiros, acompanhamentos, aconselhamentos, tem um curso que chama Casados para Sempre, né, nós fizemos 3 vezes. E aí realmente houve a separação, né? Isso foi em 2015. Só que antes disso, eu estava trabalhando, quando eu voltei da Alemanha, eu não consigo ficar assim parada. E eu comecei Você é muito ativa, né? E eu comecei a fazer artesanato. E aí, nisso que eu comecei a fazer artesanato, eu comecei a organizar algumas coisas com as mulheres lá no meu condomínio, eu acabei virando síndica lá. Eu falo assim, que caiu os parafusos da minha cabeça, acabei virando síndica, né? Nunca me imaginei fazendo isso, não sabia nada, e ali eu fui. Na época a gente tinha isenção só de condomínio, depois os moradores fizeram reunião, eles mesmos se reuniram, votaram lá para eu receber uma ajuda de custo de 2 salários mínimos, depois aumentaram para 3 para eu não sair. Só que nisso começou uma insatisfação. Falei, poxa, eu tô com 38, 39 anos, tô nova, acho que dá para eu fazer alguma coisa para mim, né? E eu comecei a pesquisar franquia, ir para São Paulo, fazer algumas coisas, e eu comecei a pesquisar o que fazer. E aí foi quando eu fui convidada para ir numa sessão de beleza de uma amiga minha, que inclusive morava lá no condomínio, né? E eu fui assim, porque eu era cara lavada, eu não usava nada. Eu usava lápis, batom e olhe lá, entendeu? E aí até as meninas brincam, quando eu era no condomínio, que eu amarrava o cabelo, colocava uma caneta assim, roupa de ginástica, e eu não tinha... Falar, eu vou, Cris me convidou, eu vou, né? Sim. E aí eu fui. Foi por amizade mesmo, né? Foi por amizade. E ali eu fui, gostei dos produtos, né? Acabei comprando. E ali estava um diretor nacional. E aí ele começou a ficar no meu pé. Eu falei, gente, ele quer que eu seja vendedora. Eu não gosto de vendas, eu gosto de gente. Eu sempre gostei de gente, né? Eu não gosto de vendas. E aí eu fugi dele por 2 meses. Eu falei, gente, vamos tomar um café? Eu falei, vamos, sabe aquela coisa? Mas eu sempre na correria, porque eu cuidava de muita gente. Quantos apartamentos? É casa lá, casa, né? Eram 306 casas. Eu saí de lá, né? Mudei de lá, mas são 306 casas, quase 1.000 moradores, tinha um monte de funcionário. Tinha muito problema para resolver, né? Então era um condomínio clube com muita coisa, área de lazer muito grande, então tinha muita coisa para fazer. E aí eu falei assim, bom, e daí eu fugi dele, daí eu falei, pessoas inteligentes escutam antes de falar não. Eu vou só ouvir, não significa que eu vou entrar, eu quero conhecer. E aí chamei ele um dia em casa para me apresentar a proposta, e aí foi quando eu me apaixonei. Né? Eu tava orando, já pedindo a Deus direção, que eu já tinha pesquisado franquia, tinha ido em feira do Sebrae, tinha pesquisado um monte de coisa. E aí foi quando eu me encantei e Deus colocou paz no meu coração. Só que meu ex-marido na época falou, isso é pirâmide, aquela monte de coisa, né? E aí eu fui orar. Eu fiquei quietinha e eu fui orar. Eu falei, Deus,
o senhor sabe o quanto eu gostei no meu coração. Se isso for do Senhor, o senhor vai mudar o coração dele. E aí ele foi estudar empresa e aí ele gostou também. Ele viu a filosofia, eu também vi. É uma empresa, né, coloca Deus em primeiro lugar, família, carreira. E aí ele pegou e falou assim, olha, é a tua cara, pode ir. E aí eu fui, né, isso foi em maio de 2015. Eu entrei, eu falei, se eu tirar uns R$1.000 esse negócio, eu falei, tá bom. Tá bom. E aí você ia conciliar com... Sempre conciliei. Com o condomínio. Sempre conciliei. Conciliei com o condomínio e fui conciliando. E aí eu sei que eu fui levando, né? E olha, Kathleen, uma coisa que você falou que é super interessante a gente analisar, né? Que mesmo diante de tantos desafios que você tinha com ele, né? Você ainda, mesmo assim, estava sob a autoridade dele, né? Sim. Enquanto ele não disse, pode ir, vai em frente que vai dar certo, você não se decidiu, né? Sim, porque eu acho que assim, casamento precisa ter esse encaixe, né? Você precisa, eu acho que não é, como é que se chama? Força de braço? Força de braço, né? É você realmente ter essa cumplicidade de você trabalhar junto, né? Então, eu acho que isso precisa, né? Não tem, assim... Hoje em dia, infelizmente, a mulher não tá querendo nem estar no mesmo nível do homem. Ela tá querendo estar acima do homem, né? Exatamente. Então, você se decidiu para entrar para essa empresa, inicialmente para ganhar ali R$1.000. Exatamente. E como é que foi essa sua primeira experiência com vendas? Então, na realidade, eu comecei assim, eu falei, eu acho que a gente não nasce sabendo as coisas, a gente precisa se colocar à disposição. Enquanto a gente ficar arrumando desculpa, a gente não vai para lugar nenhum, né? Então, o ser humano, a gente tende a arrumar desculpa. E assim, gente, eu não usava nem base, eu não passava nem base, eu não sabia nada. E eu falei, olha, eu quero aprender. E aí foi quando, aonde o meu diretoria, eu falava assim pra ele, eu lembro que eu fui uma vez com ele, você tá indo em algum lugar? Eu quero aprender. Então eu fui atrás, né? Você tá em tal lugar? Eu quero ir junto com você. Porque a gente aprende vendo, né? E aí eu fui com ele, foi uma, foi duas. E aí eu fui levar meu carro pra fazer revisão, eu tinha um carro, fui levar numa concessionária. E aí eles falaram que vai ficar um valor X. Eu falei, nossa... Gente, eu tinha acabado de entrar, a minha caixa, meus produtos nem estavam, não tinha nada. Mas eles falaram um valor, eu falei assim, nossa, eu vou ter que vender muito produto, né? E eles falaram, poxa, você trabalha com isso? Eu falei, trabalho. E aí, na hora ali, eu vendi 2 bases. E eu falei, poxa, esse negócio funciona, né? E eu peguei e falei assim, como que eu faço, meninas, pra deixar vocês mais bonitas? Vem aqui na sexta-feira de tarde. Eu falei, venho, vou sim, tô indo. Então a Kathleen tá contando pra gente sobre como foi essa ascensão dela na empresa. Fica aí, hein? Ela vai falar agora de sucesso, só sucesso, não saia daí. Delivery Mários Pizzaria. Peça no conforto da sua casa. Promoção de pizzas delivery. Mussarela, brócolis portuguesa, frango catupiry, bacon, marguerita, calabresa, 3 queijos, rúcula, chocolate ao leite por apenas R$ 26,90. E aproveite no delivery da Mários Pizzaria. Compre 2 pizzas e ganhe um refrigerante 2 litros Guaraná ou uma pizza brotinho chocolate ao leite. Consulte taxa de entrega. Informações pelo telefone 3937-5001 ou WhatsApp 12982825001. Mários Pizzaria. Endereço Avenida Cidade Jardim, 2339 no Jardim Satélite, ao lado do posto BR. Aberto de segunda a domingo, das 18 horas até a meia-noite. Aceitamos cartões VR, Sodexo, Cielo, Visa, Elo, Banri, Mastercard, Hipercar, Hiper e Verocard. Presta atenção, você mulher que quer ficar bonita. Eu tô aqui no For Bride da Kelly Karina, um salão especializado para atender você mulher. Então, se você é mulher, você vai casar, se você é debutante ou é convidada para uma festa, madrinha, formanda, enfim, ou quer estar linda naquele dia, naquela festa, a Kelly Karina pode te ajudar e sua equipe. É um salão que tem 4 salas de noiva com exclusividade para você, tem banheiro,
banheira, tem uma sala de massagem incrível e tudo sempre com hora marcada. Pra você ter uma ideia de preço, olha só. Para uma maquiagem como essa, por exemplo, feita pela equipe da Kelly Karina, esse cabelo e essa maquiagem custa R$330. Olha que legal. Mas se você é noivo ou debutante, tem uns pacotes aqui que variam de 980 a 2.330, conforme aí a sua necessidade. Então vem conhecer o salão dela, é lindíssimo, rende umas fotos maravilhosas no seu make-off da sua festa de casamento ou de 15 anos. O endereço é Rua Benedito Alexandre Trindade, 291. O telefone para agendar seu horário é o 12982680123. Ah, e lembrando que também aqui tem cursos de automaquiagem e também cursos de aperfeiçoamento para quem já é maquiadora no mercado e quer melhorar. Olha que interessante. Venha conhecer For Bride da Kelly Karina. Eu indico. O programa Maravilha de Mulher está de volta com Kathleen Ferraz, uma empresária de sucesso, uma diretora de vendas independente de uma multinacional, e ela contou toda a trajetória desde a infância, e neste último bloco ela vai falar da carreira de sucesso, o que fez dela uma mulher que dirige um carro cor-de-rosa por todo o Vale do Paraíba. Me fala, Kathleen. Então, na realidade, eu acho que é o poder da decisão, né? Eu acho que é quando a gente decide, né? Então, como eu tava falando, né? Eu realmente, assim, não sabia nada, não sabia fazer, mas eu me decidi estar aberta a querer aprender, né? Acho que quando a gente está disposto a querer aprender, a gente vai. E aí foi quando eu fui, né? Pedir pro meu diretor onde ele ia, eu ia. E aí comecei a criar oportunidades no meu dia a dia, né? A primeira oportunidade foi aí numa concessionária que eu fui levar meu carro. E aí falei com as meninas e aí chamei meu diretor e falei, olha, eu preciso estar lá. Eu lembro que ele estava de véspera ainda de viagem, indo para uma viagem que ele tinha conquistado pela empresa também para a Turquia. E aí ele foi, naquela tarde a gente vendeu quase o valor da revisão do carro. E eu falei, poxa, esse negócio funciona. Numa tarde, né? Numa tarde. E aí eu comecei e falei, poxa, eu que queria ganhar R$1.000 por mês, foi vendido quase o dobro. E eu peguei e falei assim, porque esse negócio funciona, eu gostei. E aí tudo que mandava fazer, eu fazia, né? Eu não fiquei assim colada nele, eu ia. Ah, o que tem que fazer? O que tem que estudar? Vem um DVD para estudar. Eu ouvi aquele DVD várias vezes, eu ia atrás, eu estudava. E eu lembro que quando eu tinha 2 meses de empresa, assim, as pessoas falavam assim, nossa, eu pensei que você tem 1 ano de empresa, 1 ano e pouco. Então, assim, porque quando a gente faz uma coisa, eu falo, ou a gente é amador ou a gente é profissional, né? Então, às vezes as pessoas, elas falam assim, ah, mas tem muita gente fazendo isso, tem muita gente fazendo aquilo. Eu falei assim, tem mesmo, mas poucos fazem o que tem que ser feito. Não tem advogados e advogadas, Sim. Não tem cabeleireiros e cabeleireiras, tem profissionais e profissionais. Então, se eu faço uma coisa, eu tenho que fazer bem feito, né? Inclusive, isso é bíblico. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, não para os homens, para Deus. Então, quando a gente faz o nosso melhor, a gente faz para honrar a Deus, para glorificar a Deus. E ali, eu sei que eu entrei em maio de 2015 nessa empresa. Em julho foi a minha separação, foi 2 meses depois. Foi um processo muito dolorido, a separação me trouxe, foi encaixar as peças do quebra-cabeça da minha história, da minha vida. Então foi um processo muito dolorido, porque nesse meio, eu lembro que eu ia atender as mulheres, muitas vezes eu pegava meus filhos na escola, a gente comia alguma coisa na rua, e eu ia atender as mulheres com os meus 2 filhos, e a dor era muito grande, porque parece que aquele meu sonho, que eu falei de ter uma família, parece que aquilo desmoronou. Então eu secava as lágrimas ali, abanava o olho, né, para tirar o vermelho, e aí eu parava um pouco, respirava, orava, e as crianças comigo, eu segurava, depois eu entrava na casa das mulheres, colocava um sorriso no rosto, oi mulherada, boa noite, vim deixar vocês mais bonitas. Ninguém era obrigado a saber o que eu tava passando, né? Então é você enfrentar, porque
Todos nós passamos por desafios, todos nós passamos problemas. Não existe uma pessoa na face da terra que não passe. Sim. Mas em vez de eu ficar focando nesse problema, porque não sei o que lá, não, vou focar na solução. O que eu tenho que fazer? Eu tinha que fazer aquilo para não passar fome com os meus filhos. Eu não vou deixar meus filhos passar fome, entendeu? Então, assim, o que eu tinha? Eu tinha uma ajuda de custo do condomínio que eu trabalhava, né? E mesmo assim, eu fui desempenhando o meu papel lá e levando o meu trabalho. Então eu fui levando os dois, e aí com 8 meses de empresa, e tanto que eu chamei meu diretor, eu falei, eu preciso ganhar isso aqui. Eu sabia que não ia ser do dia para a noite, mas eu sabia que eu precisava. E aí com 8 meses de empresa, eu formei diretora. E fui levando, eu fui avisando que eu queria sair do condomínio, porque a demanda de trabalho era muito grande, e eu não é para fazer um negócio fazer meio certo, Sim. né? E aí eu fui avisando, e aí eu consegui sair de lá. Isso em 2016, em março de 2016 eu saí. Nisso eu já tinha fechado o meu diretorado, né, na empresa. E aí naquele ano, 2016, vieram várias conquistas, vieram viagens nacionais, e aí eu fechei o ícone da empresa, né, que foi meu primeiro grande conquista, assim, na empresa, Sim. né. Foi nesse ano de 2016, eu falo que foi para a glória de Deus, porque realmente foi assim, Sim. eu vejo que foi cuidado de Deus. O ano de 2017 também, já fechei viagem internacional, né? E eu vi as suas fotos arrasando. Sim, eu falei assim, me senti rica por uma semana. Então foi assim, eu falei assim, eles tratam a gente com muito carinho, assim. E eu falei assim, a gente é tratado, e eu orava muito assim a Deus, agradecendo, olhando, né, aquele céu, assim. E eu falava assim, Senhor, Deus faz infinitamente melhor do que a gente pensa, acredita, imagina, sonha, Ele faz, né? E assim, e aí foram outras conquistas nesse meio tempo. Depois disso, foi um ano muito difícil depois na minha vida, logo depois dessa viagem que eu conquistei em 2017, mas eu fiz em 2018, né? E aí foi um ano muito difícil, eu tive que sair da minha casa que eu morava, e aí eu fiz 2 mudanças aí o ano passado, sem lugar para ficar com as crianças. Foi um momento assim que eu tive que focar muito na minha vida pessoal, resolver uma questão pessoal. A separação acaba gerando isso, Sim, né? Que a gente, quando tá junto, foram 13 anos, né? Então, Sim. 13 anos vocês construíram algum patrimônio Sim. juntos, né? Uhum. E aí, quando acontece a separação, precisa ter essa divisão de patrimônio, que é natural, né? Natural. E aí tem que mexer num monte de coisa, né? Em várias estruturas. Então, você... E assim, como eu sou sozinha com os dois, então eu que tive que cuidar de uma casa, colocar tudo para vender, empacotar as coisas para vender, correr atrás de documentação, procurar outro lugar para morar, cuidar de equipe, cuidar de unidade, cuidar de venda, cuidar de cliente, e a vida não para. Você tem que fazer comida, levar a criança para escola, buscar filho. Você tem secretária em casa? Não tenho, eu sou sozinha hoje com as crianças, então realmente é muito desafiador. Sim. Então agora, há pouco tempo, há poucos meses, não tem nenhum ano, há poucos meses que eu entrei no meu apartamento, então que eu tô ajeitando aí e recomeçando. Mas isso faz parte da vida, né? Então o que eu falo que a gente tem que deixar é assim, esquecer o que ficou para trás, né? Então acho que assim, não importa a nossa história, não importa o que a gente passou, importa o que a gente vai fazer com essa história, né? E hoje, de tudo que eu vejo que eu já conquistei na empresa, de tantas coisas, né? Hoje eu falo que são 3 pilares básicos para mim, né? Que eu vejo que é cuidado de Deus mesmo na minha vida. Uma é essa flexibilidade para poder cuidar dos meus filhos, né? Porque eu sou sozinha na cidade com os 2. Eu falo assim, um momento que eu não abro mão, é sentar à mesa com eles, é almoçar com eles, é olhar no olhinho, sabe? É estar ali com eles, sabe? Meus filhos são tudo que eu tenho na minha vida. Eles são muito presentes, Eles né? são. Olha, a minha filha e meu filho, os 2, se você chegar na minha casa agora, na porta do banheiro, tem um monte de post-it que a minha filha coloca a meta pra mim, sabe assim? Então eles são muito presentes, eles sabem dos meus sonhos, eles sabem do que acontece com cada mês, das minhas metas, eles participam muito da minha história, né? Então, assim, eles são muito presentes. Então, e são a maior riqueza que eu tenho hoje aqui nessa terra, são os meus filhos, né? Tudo pra mim. E aí então essa flexibilidade de poder estar com eles, sentar à mesa, olhar no olhinho, conversar com eles, estar com eles, isso eu consegui, eu sou muito grata a Deus por isso. Um outro pilar que eu não abro mão, né, é assim, eu preciso sustentar a minha casa. Hoje,
a maioria da renda, o que entra em casa hoje é do meu trabalho, né? O pai das crianças ajuda, mas como ele não trabalha, então isso acaba sendo muito pouco em relação ao gasto que a gente tem, né, com as crianças. Então, assim, Deus sabe que eu preciso, né, e preciso de algo que realmente consiga manter meus filhos na escola. Graças a Deus eles estudam na escola que eu gostaria que eles estudassem, né, com princípios, com valores, uma escola que eu amo demais. Então, assim, comprei um apartamento exatamente pertinho, né, de todo lado ali da escola. Então, tudo isso eu vejo cuidado de Deus na minha vida. Sim. E uma outra coisa, né, então, essa flexibilidade de horário, poder cuidar dos meus filhos, e uma outra coisa é poder ajudar mulheres, né. Hoje, o trabalho que eu exerço me possibilita mostrar para a mulher não só essa questão financeira, dela conseguir realizar o sonho dela, mas também dela se descobrir como mulher, como pessoa, o valor que ela tem, as habilidades, o potencial que ela tem, porque nós somos projetos de Deus. Sim. E Deus já nos dotou de todas as habilidades, capacidades, nós somos especiais para Deus. Então, quando ela começa a descobrir o valor que ela tem, e a gente pode ser instrumento de Deus para mostrar isso para ela, acho que isso não tem preço. Isso não tem preço. Eu falo assim, olha, e o coração ficou tranquilo, né? Perdão do pai, sim, da mãe. Eu falo assim, o mais importante, se Jesus falou, perdoar 70 vezes 7, é porque é difícil? Mas não é impossível. Então, uma dica que eu quero deixar para você, aí você que talvez alguma coisa tenha ficado em relação a alguma pessoa, faça a seguinte oração, peça para Deus: Senhor, eu não consigo, dói, porque dói, eu sei que dói. Mas você pode fazer assim: Senhor, que eu possa olhar para essa pessoa com os olhos do Senhor, né? Porque não tem uma pessoa boa sequer, todos nós já erramos, todos nós ainda vamos errar, falhar, mas assim, que a gente possa olhar para essa pessoa com os olhos de Deus. Eu sei que isso não é fácil, mas se a gente realmente desejar do nosso coração e colocar isso diante de Deus, Deus muda. Não é no estralar de dedos, não é do dia para a noite, é um processo, mas ele é possível. E quando a gente perdoa, a vida se torna muito mais leve. Muito obrigada, viu, Kathleen? Eu que agradeço, obrigada o convite. Prazer de receber aqui no programa Maravilha de Mulher. E eu tenho certeza, né, meninas, vocês que estão em casa assistindo, foi demais, né? Uma história de superação, uma maravilha de mulher.